Bem-vindo a este momento sagrado de oração e reflexão, onde o coração se abre para escutar a voz do céu através de São Gabriel Arcanjo, o mensageiro de Deus. Ele é aquele que atravessa as distâncias entre o divino e o humano, trazendo palavras que transformam destinos e despertam caminhos adormecidos. Quando São Gabriel fala, o silêncio se rompe, a esperança renasce e a vida se alinha à vontade perfeita de Deus. Hoje ele vem ao seu encontro com uma mensagem que ultrapassa a razão e toca a alma. É tempo de prosperidade, tempo de confiar que o Senhor deseja abrir os caminhos da sua vida, inclusive os financeiros, para que você viva em plenitude. A verdadeira prosperidade não nasce da pressa nem da ganância, mas da fé madura que reconhece que tudo pertence a Deus. São Gabriel anuncia que a abundância do Senhor não é apenas material, mas espiritual, emocional e familiar. Quando o coração é colocado em ordem diante de Deus, a vida exterior começa a refletir essa harmonia. Assim, cada oração, cada palavra dita neste terço milagroso é um passo na direção da libertação das limitações, da cura das feridas e da restauração das promessas que o céu fez a você. Feche os olhos e respire profundamente. Imagine uma luz suave descendo do alto, tocando seu coração. É a presença de São Gabriel, aquele que levou a Maria a boa notícia do Salvador, agora trazendo ao seu espírito a boa notícia da esperança. Ele se aproxima de você não apenas para anunciar bênçãos, mas para despertar sua fé adormecida. É como se o próprio Deus dissesse: "Não temas, porque eu estou contigo e te farei prosperar." Hoje, enquanto este vídeo conduz a sua oração, permita-se mergulhar na presença divina. Cada palavra será uma semente plantada em sua alma. Cada mistério rezado será uma chave que abre portas invisíveis. E ao longo desta caminhada de fé, você entenderá que prosperidade é fruto da confiança em Deus, da obediência à sua voz e da coragem de acreditar que o impossível pode acontecer. São Gabriel Arcanjo não vem apenas para trazer uma mensagem, ele vem para agir, para mover as circunstâncias, para tocar as áreas da sua vida onde a esperança parece perdida. Ele traz nas mãos a luz que revela oportunidades, o selo que rompe bloqueios e a trombeta que anuncia um novo tempo. Este é o momento de abrir o coração e dizer: "Fala, Senhor, o teu servo escuta." Porque a voz que hoje ressoa nesta oração é a mesma que ecoou no princípio da criação, a mesma que anunciou a encarnação do Verbo e a mesma que agora deseja pronunciar sobre a sua vida as palavras: "Abre-te e floresce." A oração que você vai fazer não é uma repetição mecânica, mas um diálogo com o céu. É o encontro da sua fé com a promessa de Deus. E quando a fé encontra a promessa, o milagre acontece. Prepare-se, pois o arcanjo mensageiro está prestes a revelar os segredos da abundância divina, conduzindo você à plenitude de Deus e à libertação de toda a escassez. Quando o céu fala de prosperidade. Há momentos na vida em que o coração humano duvida de que Deus se importe com as necessidades do dia a dia. A mente tenta separar o sagrado do material, como se o Pai Celestial estivesse distante das contas, das dívidas, das preocupações que pesam sobre o peito. Mas a verdade é que o céu fala, e fala também de prosperidade, não de uma riqueza vazia, mas da abundância que nasce da ordem divina, da confiança e da obediência à palavra. Quando o céu fala de prosperidade, ele fala de harmonia, ele fala da vida que flui em equilíbrio entre o corpo, a alma e o espírito. São Gabriel Arcanjo é o mensageiro desse equilíbrio. Ele não traz promessas ilusórias,
mas recorda ao homem que Deus deseja que tudo em sua vida reflita sua bondade. Prosperidade, no plano de Deus, não é acúmulo, é plenitude. É quando o coração deixa de correr atrás do que não tem e começa a valorizar o que já recebeu. Quando se ora com fé pedindo a intercessão de São Gabriel, o pedido por prosperidade se transforma num ato de amor, porque passa a ser um desejo de viver segundo a vontade divina e não segundo a ansiedade do mundo. O anjo mensageiro vem lembrar que a primeira riqueza é a fé. É ela que sustenta o homem quando tudo parece ruir. É ela que faz o pouco multiplicar. Foi assim desde as Escrituras. Em tempos de deserto, Deus fez brotar água da rocha e fez chover o maná do céu. E é essa mesma providência que hoje quer se manifestar em sua vida. O Senhor continua enviando seus mensageiros, e São Gabriel é o anúncio vivo de que o tempo de graça ainda não terminou. Quando o céu fala de prosperidade, ele fala de confiança, porque Deus nunca entrega a abundância onde ainda habita o medo. O medo fecha portas, mas a fé as abre. Por isso, quem reza com São Gabriel precisa aprender a ouvir o céu com o coração e não apenas com os ouvidos. A prosperidade começa no instante em que o coração se aquieta e diz: Senhor, eu confio. É nesse momento que os sinais começam a surgir, os caminhos se alinham e a vida encontra novo sentido. A oração do terço milagroso é uma forma de dar voz à fé. Cada palavra pronunciada é uma semente lançada no terreno da esperança. Quando você reza acreditando que Deus deseja o seu bem, o céu se move. São Gabriel anuncia e os anjos executam. A abundância não é um favor isolado, mas uma consequência natural de quem vive em sintonia com a luz divina. Prosperar é, antes de tudo, estar em paz. É permitir que a presença de Deus organize os pensamentos, acalme a alma e inspire decisões sábias. A voz de São Gabriel ecoa nas regiões celestes, dizendo que o tempo da escassez espiritual chegou ao fim, porque aquele que confia no Senhor nunca será desamparado. Assim, cada vez que você invoca o arcanjo, lembre-se de que o céu continua falando, e o que ele diz é vida, esperança e abundância. Os bloqueios ocultos, as raízes espirituais das dificuldades financeiras. Antes que o milagre se manifeste no exterior, ele precisa nascer no interior. Há feridas invisíveis que bloqueiam a prosperidade, correntes silenciosas que impedem o fluir das bênçãos de Deus. Muitas vezes, não é a falta de oportunidades que paralisa a vida financeira, mas o peso espiritual que o coração carrega, medo, desconfiança, ingratidão ou ressentimento. Esses sentimentos tornam a alma árida, e onde há aridez, a semente da providência divina não consegue florescer. São Gabriel, arcanjo, mensageiro da luz, revela que o primeiro passo para a libertação é o reconhecimento. Reconhecer que há algo dentro de nós que precisa ser curado. Talvez seja o trauma de uma perda, a lembrança de uma promessa quebrada, a frustração de ter tentado e falhado tantas vezes. Talvez seja o sentimento de indignidade, como se as bênçãos de Deus fossem destinadas apenas a outros, mas o céu não faz distinção. O Pai quer abençoar cada um de seus filhos com a abundância que vem da fé. Quando se começa a rezar o terço milagroso, algo se move nas regiões invisíveis. As correntes do medo começam a se enfraquecer, a mente se acalma e o coração se abre. É neste espaço silencioso que São Gabriel fala: não temas porque foste ouvido. Cada palavra dessa oração é como um raio de luz que penetra nas camadas mais profundas da alma, dissolvendo a sombra da escassez e reacendendo o brilho da confiança. As raízes da dificuldade financeira
muitas vezes estão no esquecimento de que tudo o que temos pertence a Deus. Quando o homem tenta reter o que não é seu, perde. Quando ele entrega o pouco que tem com fé, multiplica. Essa é a lei do reino. O desapego abre as portas da abundância. É por isso que o anjo anuncia, para que o coração humano se lembre de que a verdadeira segurança não está nas moedas da terra, mas na fidelidade ao céu. Há também o bloqueio da palavra. Muitos pedem prosperidade, mas vivem proclamando derrota. A palavra dita sem fé fecha portas que Deus desejava abrir. Por isso, São Gabriel, o anjo da Anunciação, ensina que a língua do homem deve se alinhar à palavra do Criador. Quando a boca abençoa, o céu responde. Quando a voz humana se une à voz do anjo, o impossível se torna possível. Para romper os bloqueios, é preciso permitir que a luz divina revele o que está oculto. Não se trata apenas de pedir mais, mas de purificar o que impede o fluir. É preciso perdoar, agradecer e confiar novamente. A cura financeira começa quando a alma é libertada, e é por isso que São Gabriel vem, para anunciar que a libertação começou. Enquanto você reza este terço, peça ao arcanjo que revele as raízes do que precisa ser transformado em sua vida. Onde há medo, que venha a fé. Onde há dúvida, que nasça a confiança. Onde há fechamento, que se abram as portas. Porque a prosperidade não é um presente para poucos, é um direito de todo aquele que caminha na luz de Deus. São Gabriel, o arauto das oportunidades divinas. Há momentos em que a vida parece estar em silêncio, como se nada acontecesse e o tempo estivesse parado. Mas é nesse aparente silêncio que Deus prepara o novo. São Gabriel Arcanjo é o arauto desse novo tempo. Ele é o mensageiro que atravessa o véu do invisível para anunciar que as oportunidades estão sendo formadas, mesmo quando os olhos humanos não as percebem. Quando ele é enviado, o impossível começa a se alinhar e o que parecia perdido ganha direção. São Gabriel foi o escolhido para anunciar o nascimento de João Batista e de Jesus Cristo, momentos em que o céu decidiu mudar o curso da história. Cada anúncio de Gabriel traz em si um sinal. Quando Deus quer transformar uma realidade, ele fala. E quando ele fala, as circunstâncias obedecem. Por isso, ao rezar este terço, o fiel convida à presença do anjo que anuncia não apenas promessas, mas realizações. Ele abre portas que estavam trancadas e inspira caminhos que a razão humana jamais imaginaria. Oportunidade divina não é acaso, é providência. É o encontro entre o tempo de Deus e a fé do homem. São Gabriel prepara o terreno e move o coração humano para reconhecer os sinais. Às vezes, o milagre se apresenta em forma de uma ideia, um encontro, uma mudança de direção, um sim dito na hora certa. Por isso, é preciso sensibilidade espiritual para perceber quando o anjo fala. Aquele que ora com fé aprende a discernir os sussurros de Deus nas pequenas coisas. Muitos pedem a Deus por prosperidade, mas permanecem presos ao passado, sem abrir espaço para o novo. São Gabriel vem justamente para romper esse ciclo. Ele é o mensageiro da renovação, aquele que anuncia que o velho acabou e que uma nova estação começa. Ele sopra sobre os corações cansados o vento da esperança e diz: levanta-te, o tempo da graça chegou. A oportunidade que o céu oferece não é apenas material, é espiritual. Deus deseja que cada bênção o conduza mais perto dele. Por isso, a prosperidade que vem através da intercessão de São Gabriel sempre traz paz, clareza e propósito. Ela não desordena, não confunde, não gera ansiedade. Ela se manifesta como luz que guia e força que sustenta. Ao invocar São Gabriel, peça que ele anuncie sobre sua vida
aquilo que o Pai já preparou. Talvez a resposta que você espera não venha da forma que imagina, mas virá com a sabedoria perfeita de Deus. Quando o anjo fala, as oportunidades se tornam visíveis, os caminhos se alinham e a vida volta a florescer. São Gabriel é o eco da voz de Deus chamando você a crer novamente. Ele vem como mensageiro e intercessor, preparando o coração para o que está por vir. Onde há fé, ele age. Onde há esperança, ele se manifesta. E onde há oração, ele fala. Ouça o anúncio do céu. Um novo tempo está sendo proclamado sobre a sua vida. A voz da fé que rompe o silêncio e a escassez. Há um instante na jornada da alma em que o coração parece esgotado, a mente se enche de dúvidas e o silêncio de Deus parece ensurdecedor. É nesse instante que a fé é posta à prova, e é também nesse instante que São Gabriel Arcanjo se aproxima, trazendo a lembrança viva de que o céu jamais deixa de falar, mesmo quando tudo em volta parece calado. Ele é o mensageiro da palavra que desperta, da voz que renova e do som que faz o impossível se mover. O poder da fé começa quando o homem decide romper o silêncio interior e proclamar que Deus continua sendo o Senhor de tudo. Quando a boca se abre e o coração se alinha à confiança, a voz humana torna-se instrumento divino e a palavra que um dia criou o mundo começa a recriar o destino daquele que crê. A escassez nasce quando a fé se cala. Quando o medo ocupa o espaço da confiança, as portas se fecham e as promessas parecem distantes. Mas o que o arcanjo ensina é que a fé tem som, e esse som é capaz de atravessar qualquer barreira. Há uma força espiritual que se manifesta quando o homem fala com autoridade movido pelo Espírito Santo. Quando a alma proclama, mesmo em meio às lágrimas que o Senhor proverá, o universo espiritual se reorganiza. A fé dita em voz alta não é apenas afirmação, é decreto celestial que convoca o que está adormecido. São Gabriel é o anjo da palavra, o mensageiro da anunciação. Foi pela voz que ele mudou o destino de Maria, e é pela voz que ele continua mudando destinos. Quando ele declarou à Virgem que ela conceberia o Filho de Deus, ele trouxe ao mundo a maior manifestação de poder que a humanidade já conheceu. E essa mesma voz ressoa hoje sobre aqueles que acreditam. Ela anuncia que Deus continua criando, continua transformando, continua gerando novos começos. Quando o fiel se une a São Gabriel em oração, ele aprende que o milagre não nasce do silêncio da dúvida, mas do som da confiança. Muitos passam a vida pedindo sinais e esquecem que o primeiro sinal de mudança é a própria palavra que sai dos seus lábios. O anjo ensina que a língua é instrumento de criação. Com ela, o homem abençoa ou amaldiçoa, constrói ou destrói, abre ou fecha portas. Quando a palavra humana se harmoniza com a palavra divina, o fluxo da graça se torna inevitável. A fé que fala é como trombeta que desperta os anjos e os envia em missão. Quando se diz, eu confio no Senhor, o céu se move em resposta, porque Deus reconhece a voz de quem confia nele. A escassez espiritual e material não é apenas a ausência de recursos, é o reflexo da ausência de proclamação. Quem se cala diante da adversidade, entrega sua autoridade. Por isso, o inimigo tenta silenciar o coração dos filhos de Deus, porque sabe que uma palavra de fé tem poder para derrubar muralhas e restaurar o que foi perdido. O arcanjo Gabriel se apresenta como aquele que devolve ao homem o som da esperança. Ele sopra sobre as cinzas da desconfiança e reacende o fogo da fé viva. Ele ensina que, quando o homem fala o que o céu já declarou, os céus e a terra entram em concordância e o milagre se manifesta. Não há oração perdida quando ela é feita com fé.
Cada palavra pronunciada durante o terço milagroso de São Gabriel é uma semente lançada no campo da eternidade. Mesmo que não se veja o resultado imediato, o céu já está em movimento. O fiel que persevera, que proclama e agradece, verá o fruto brotar no tempo certo. Assim como o anjo anunciou a Maria e esperou o tempo do nascimento, também é preciso esperar com confiança o tempo em que as promessas se cumprirão. A fé proclamada sustenta o coração durante a espera e mantém a esperança viva. Ao rezar este terço, não permita que sua voz seja apenas som, mas instrumento de poder. Cada Ave Maria pronunciada, cada glória, cada invocação é um fio de luz que sobe ao trono de Deus e desce novamente em forma de bênção. O arcanjo, ao ouvir o seu clamor, leva-o ao coração do Pai e anuncia: este filho acredita e por isso será abençoado. É assim que o céu trabalha, movido pela fé que fala, pela confiança que declara, pela voz que não se cala. A voz da fé é suave, mas firme. Ela não grita para convencer, ela declara porque sabe. E é essa certeza que rompe as estruturas da escassez. Quando você pronuncia palavras de fé, está reescrevendo a história da sua vida diante de Deus. Está substituindo o medo pela confiança, a dúvida pela certeza, a falta pela abundância. É nesse instante que São Gabriel se aproxima e sussurra ao coração: continue falando, o céu está ouvindo. Portanto, neste momento de oração, abra os lábios e permita que a fé fale por você. Diga o que o céu já prometeu. Declare o bem sobre a sua casa, a prosperidade sobre o seu trabalho, a abundância sobre a sua vida. E quando o silêncio tentar retornar, lembre-se, a voz da fé nunca se cala, porque ela é o eco da voz de Deus dentro da alma humana. A mesma voz que criou o mundo é aquela que hoje cria um novo caminho para você. A luz que guia em meio à incerteza. Há dias em que o caminho parece se perder diante dos olhos. As contas se acumulam, o futuro se torna nebuloso, e a alma sente o peso de caminhar sem direção. É nesse exato momento que São Gabriel Arcanjo se aproxima, trazendo em suas mãos uma luz que não cega, mas revela. É uma luz que não vem para expor o medo, e sim para mostrar que há um trajeto traçado por Deus, mesmo quando a mente humana não consegue enxergá-lo. Essa luz divina não se impõe, ela convida. Ela toca suavemente o coração e reacende a esperança que parecia adormecida sob o peso das preocupações. O homem se perde quando tenta guiar a própria vida sem escutar a voz do céu. Mas quando ele permite que a luz de São Gabriel penetre sua escuridão, tudo começa a se transformar. As dúvidas cedem lugar à confiança, as preocupações dão espaço à serenidade e o coração encontra o caminho certo, não por cálculo humano, mas por discernimento espiritual. Essa luz não vem apenas para iluminar o amanhã, mas para purificar o hoje, porque antes que Deus abra novos caminhos, Ele ilumina o coração para que o homem saiba onde deve colocar os pés. São Gabriel é o anjo da clareza. Ele foi enviado a Maria não apenas para anunciar, mas para explicar o mistério. Sua presença dissipou a confusão e trouxe entendimento divino. Assim também age na vida de quem o invoca com fé. Ele dissipa a névoa das incertezas e faz o espírito compreender o propósito de cada provação. Às vezes, o caminho que parece escuro é, na verdade, o percurso mais seguro, aquele que o próprio Deus escolheu para proteger o coração de um mal que ainda não se revelou. A luz do arcanjo não apenas mostra onde pisar, mas protege de onde não se deve ir. Essa luz é interior. Ela nasce da oração e se fortalece na confiança.
Cada vez que o fiel dobra os joelhos, mesmo sem entender o que está acontecendo, a chama espiritual cresce dentro dele. É nesse fogo suave e constante que a presença de São Gabriel se manifesta. Ele guia não apenas com sinais externos, mas com paz interna. Quando o coração sente paz diante de uma decisão, mesmo que ela pareça arriscada, é sinal de que o céu está conduzindo. Quando há inquietação, é aviso para esperar. A luz do anjo nunca engana, porque ela reflete a própria sabedoria de Deus. O medo é a sombra que tenta apagar essa luz. Ele sussurra que nada vai dar certo, que os esforços são inúteis, que as portas estão trancadas para sempre. Mas a fé responde com firmeza: o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? Quando a alma declara essa verdade, o medo se dissolve, porque ele não suporta a presença da luz divina. São Gabriel, mensageiro da esperança, recorda que o medo é a ausência de fé e que a fé é o caminho para a verdadeira prosperidade. Ao rezar o terço milagroso, imagine a luz de São Gabriel descendo do céu e tocando cada área escura da sua vida. Visualize essa claridade envolvendo sua mente, limpando pensamentos negativos, curando memórias de fracasso e iluminando cada passo que precisa ser dado. A oração não apenas abre caminhos externos, ela organiza o interior para que o coração esteja pronto para receber o que Deus vai conceder. É por isso que antes da bênção vem a clareza, e antes da abundância vem a luz. Há um tipo de sabedoria que só nasce no silêncio orante. É nesse estado que São Gabriel fala, não com palavras audíveis, mas com inspirações que nascem como certezas profundas dentro do peito. Uma ideia repentina, uma lembrança esquecida, um impulso de agir. Tudo isso pode ser o sopro do anjo guiando a direção certa. Quando a alma se acostuma a escutar essa voz suave, ela nunca mais se perde. A incerteza deixa de ser ameaça e passa a ser oportunidade de confiar. E assim, guiado por essa luz celestial, o fiel aprende que a prosperidade não é fruto da pressa, mas da direção certa. Não se trata de correr, mas de caminhar com discernimento. Cada passo dado sob a luz de São Gabriel é firme, porque está sustentado na vontade divina. O anjo não apenas ilumina o caminho, ele caminha ao lado, afastando armadilhas, dissipando enganos e abrindo horizontes onde antes só havia escuridão. Quando o coração se entrega totalmente à luz de Deus, a incerteza deixa de ser inimiga e se torna professora. Ela ensina a confiar, ensina a esperar, ensina a ouvir. É nesse aprendizado silencioso que São Gabriel realiza seu maior milagre: transformar o medo em fé, a dúvida em direção e a escuridão em uma estrada iluminada pela presença divina. Essa é a verdadeira prosperidade. Caminhar com a certeza de que, mesmo nas noites mais escuras, há uma luz que nunca se apaga. O mistério do terço milagroso. Há mistérios que a razão não explica, mas o coração compreende com uma clareza que só a fé concede. O terço milagroso de São Gabriel Arcanjo pertence a esse território sagrado, onde o humano encontra o divino, onde a oração não é apenas palavra, mas presença viva. Ele não é uma repetição mecânica, nem um simples pedido por ajuda financeira. É um diálogo profundo entre o homem e o céu, uma corrente de luz que liga o coração de quem reza à vontade de Deus. Quando o fiel começa a rezar este terço, o próprio São Gabriel se aproxima, trazendo nas mãos as chaves espirituais que abrem os caminhos bloqueados pela dúvida, pelo medo e pela escassez. O mistério deste terço está no poder das intenções. Cada Ave Maria pronunciada com fé não é uma palavra solta no ar, é uma declaração de confiança na providência divina.
Cada glória ao Pai é um reconhecimento de que Deus governa todas as coisas, inclusive os detalhes da vida cotidiana. E cada invocação ao arcanjo Gabriel é um convite para que o mensageiro do Altíssimo anuncie um novo tempo sobre a existência do fiel. O milagre acontece quando a oração deixa de ser um pedido e se torna uma entrega. É nesse ponto que o coração humano cessa o esforço e o Espírito Santo começa a agir. O terço milagroso é também um espelho. Ele revela o que o fiel carrega dentro de si. Ao rezá-lo, muitos percebem que não pediam apenas por dinheiro, mas por paz. Não buscavam apenas soluções, mas sentido, e é aí que São Gabriel cumpre sua missão. Ele não apenas traz respostas, ele revela o que precisa ser curado, para que a bênção seja duradoura. Ele não vem com promessas de riquezas passageiras, mas com o anúncio da abundância verdadeira, aquela que transforma o interior para que o exterior também floresça. O poder desse terço não está na quantidade de palavras, mas na qualidade da entrega. Deus não se impressiona com longas orações, mas com corações sinceros. O que torna este terço milagroso é o espírito de fé que o acompanha. É a disposição da alma que diz: Senhor, eu te entrego meus caminhos, confio em teus desígnios e aceito tua vontade. A partir desse instante, o céu começa a agir em silêncio, de formas que os olhos humanos não conseguem compreender. Durante a oração, o anjo se faz presente. Há quem sinta calor no peito, outros percebem paz profunda, e há ainda quem simplesmente sinta o peso das preocupações se dissipando. Tudo isso é sinal da intercessão do arcanjo Gabriel, que move forças espirituais em favor daquele que confia. Ele leva o pedido até o trono de Deus, mas antes de apresentá-lo, purifica o coração do fiel para que o pedido esteja em harmonia com a vontade divina. É assim que o milagre acontece. O homem se eleva em oração, o anjo intercede e Deus realiza. O mistério deste terço também está no tempo. Cada repetição é uma gota que cai sobre a rocha dura da incredulidade até que ela se quebra. A oração constante molda o coração e o torna sensível à graça. É por isso que muitos que rezam este terço testemunham não apenas respostas materiais, mas mudanças interiores profundas. A prosperidade que ele atrai não se limita a finanças, mas se manifesta em equilíbrio, em sabedoria e em paz. Porque quando Deus abençoa, Ele abençoa por inteiro. Este terço é um sacramento de fé. Ele não substitui o trabalho, o esforço nem a prudência, mas abençoa cada ação, orienta cada passo e multiplica cada semente. Quando rezado com amor, ele transforma o impossível em realidade, porque quem ora não depende mais apenas das circunstâncias, mas da promessa. São Gabriel, com sua voz celestial, proclama sobre o orante: Tu foste ouvido, Deus já está agindo. Por isso, ao segurar as contas desse terço, faça-o com reverência. Veja nelas não apenas um instrumento, mas uma aliança. Cada mistério rezado é um pacto com o céu. Cada palavra é um tijolo erguido na construção da fé. O milagre não é um evento isolado, mas um processo contínuo de comunhão com Deus. E à medida que essa comunhão se aprofunda, o fiel começa a perceber que o verdadeiro tesouro não é o que ele recebe, mas o que ele se torna, um coração em sintonia com a voz do arcanjo, vivendo sob a luz e a abundância de Deus. Quando a oração termina, o silêncio que segue não é vazio, é plenitude. É o momento em que o céu se faz presente, em que a alma sente a certeza de que foi ouvida. O mistério do terço milagroso é esse: transformar a oração em encontro, o pedido em gratidão e a necessidade em testemunho.
E aquele que reza com fé descobre que o verdadeiro milagre não está apenas no resultado, mas na transformação interior que o prepara para receber o que o Pai já destinou. O anjo que anuncia a mudança. Há momentos em que a alma percebe que algo está prestes a acontecer, mesmo que os sentidos ainda não confirmem. É um pressentimento sagrado, uma brisa que toca o coração e anuncia que o tempo da espera está chegando ao fim. É nesse instante que São Gabriel Arcanjo se aproxima. Ele é o mensageiro da mudança, o arauto da transformação que vem de Deus. Quando ele desce à terra, nada permanece como antes. Sua voz não apenas comunica, ela cria. Suas palavras são decretos celestiais que moldam o curso da história. Assim foi com Maria, quando o anúncio da salvação transformou o silêncio de Nazaré em oásis de graça. Assim é agora, quando ele anuncia a renovação da sua vida, convidando-o a confiar que o novo já começou, mesmo que ainda não seja visível aos olhos humanos. Toda mudança divina começa com um anúncio. Antes de o milagre acontecer, o céu envia um sinal. Pode ser uma palavra que toca o coração, um pensamento que brota durante a oração, uma paz repentina que substitui o medo. São Gabriel é o portador desses sinais. Ele traz a certeza de que o Pai ouviu o clamor e que o que estava retido começará a fluir. O problema é que muitos não reconhecem o anúncio quando ele chega, porque esperam trovões e esquecem que Deus fala em sussurros. Por isso, o arcanjo é discreto. Ele se manifesta na suavidade, na intuição, na calma que vem depois da tempestade. São Gabriel não apenas anuncia, ele prepara. Ele ajusta o coração humano para receber o novo sem medo. Pois o maior desafio da mudança não é o que acontece fora, mas o que precisa ser transformado dentro. Quantas vezes a bênção já estava pronta, mas o coração ainda preso ao passado não conseguia acolhê-la? O anjo vem então como mestre da transição espiritual. Ele ensina que é preciso abrir as mãos para que Deus possa enchê-las. Ele ensina que toda perda pode ser também um envio. Ele recorda que nada se fecha sem que algo maior esteja prestes a se abrir. O anúncio do arcanjo é acompanhado de um movimento espiritual. À medida que ele fala, o ambiente muda. Portas se destrancam, situações se reorganizam, pessoas são tocadas em lugares distantes, e o que parecia estagnado ganha nova direção. É o poder criador da palavra divina agindo através do mensageiro celestial. Quando o fiel ora com fé, pedindo a São Gabriel que anuncie o novo tempo sobre sua vida, o céu começa a agir de forma ordenada e silenciosa, guiando os passos com precisão divina. Nada acontece por acaso. Cada detalhe faz parte de um propósito que conduz à realização da promessa. Mas o anúncio não é apenas notícia de bênção. Ele também traz um chamado à ação. Quando Deus fala, ele convida à obediência. A fé precisa responder. Foi assim com Maria. Ao ouvir o anúncio, ela disse: "Eis aqui a serva do Senhor." E naquele instante, a eternidade entrou no tempo. Do mesmo modo, quando você diz sim ao que Deus quer realizar, o milagre começa a se manifestar. São Gabriel vem para inspirar esse sim. O sim que abre as portas do impossível. O sim que muda o destino. O sim que transforma medo em fé. A mudança que o anjo anuncia é completa. Ela toca a mente, purifica o coração e renova o propósito. Ela reorganiza a vida de acordo com a vontade divina. Às vezes, ela vem em forma de novos caminhos. Outras vezes, vem como libertação de algo que impedia o crescimento. Pode ser a abertura de uma oportunidade de trabalho, a solução de uma dívida ou simplesmente a restauração da confiança. Mas em todas as situações,
ela vem acompanhada de paz, e essa paz é o selo do céu. Por isso, quando o arcanjo Gabriel anuncia, é preciso ouvir com atenção e agir com fé. Ele não fala à toa. Ele anuncia para gerar. E o que ele anuncia, o Espírito Santo realiza. No instante em que o fiel escuta com o coração e responde com obediência, o céu inteiro se movimenta em favor do seu destino. É como se o próprio Deus dissesse: agora é o tempo. Abra o coração e escute. A voz que anunciou a salvação também anuncia agora o recomeço. O anjo está ao seu lado, preparando os caminhos, desfazendo bloqueios e proclamando que a estagnação acabou. Um novo ciclo está sendo estabelecido e a promessa de prosperidade já começou a florescer. O anúncio foi feito. Cabe a você acreditar e caminhar na direção daquilo que Deus está revelando. Acredite, o céu não envia mensagens vazias. Quando São Gabriel fala, o tempo muda, o futuro se reposiciona e a vida volta a pulsar. Ele vem não para lembrar o que passou, mas para anunciar o que virá. Um tempo de abundância, de sabedoria e de realização. E aquele que ouve com fé verá a promessa se cumprir diante dos próprios olhos, porque a voz que anuncia é a mesma voz que cria. A gratidão, a moeda do céu. Há um segredo espiritual que transforma orações em milagres e pedidos em bênçãos: a gratidão. Enquanto muitos esperam receber para agradecer, o céu ensina que é o ato de agradecer que abre as portas da providência. A gratidão é uma força viva que liga o coração humano à abundância divina. É uma linguagem que o céu compreende sem necessidade de palavras, porque onde há gratidão, há fé. E onde há fé, há movimento de Deus. São Gabriel Arcanjo, mensageiro da graça, revela que a gratidão é a moeda do céu. O gesto que multiplica o que já foi dado e atrai o que ainda está por vir. A alma grata não reclama, confia. Não se lamenta pelo que falta, mas louva pelo que já possui. Essa atitude muda o campo espiritual em que o fiel vive. A gratidão eleva a vibração do coração, limpa a mente das comparações e quebra o ciclo da escassez. Cada vez que um "Obrigado, Senhor" é pronunciado, a luz do arcanjo se acende mais forte ao redor do orante, como se cada palavra fosse uma centelha que ilumina os cantos sombrios da incredulidade. O grato vê milagres onde outros veem coincidências. Ele reconhece que tudo, até as demoras, servem ao propósito divino. Quando São Gabriel anunciou a Maria, o primeiro movimento da Mãe de Deus foi a gratidão. Antes mesmo de ver o cumprimento da promessa, ela exclamou: "A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador." Esse é o modelo que o céu apresenta. Agradecer antes de ver, louvar antes de entender, confiar antes de receber. É isso que transforma a oração em ato de poder. O fiel que agradece mesmo diante da dificuldade declara ao universo espiritual que confia no caráter de Deus. E essa confiança é como uma chave que abre cofres celestiais. A gratidão não é emoção, é decisão. É um ato de fé consciente, um posicionamento interior que escolhe ver o bem mesmo quando o mal tenta prevalecer. Quando o fiel acorda e, em vez de murmurar, diz: "Obrigado, Senhor, porque estou vivo", o céu o escuta. Quando ele olha para o pouco e reconhece nele o sustento, o céu o abençoa com mais. Porque Deus multiplica onde há reconhecimento, mas não deposita novas sementes em solo ingrato. A gratidão é o terreno fértil onde florescem as bênçãos. São Gabriel, anjo da Anunciação, ensina que a prosperidade começa na palavra e se sustenta na gratidão. Ele mostra que o louvor
é mais poderoso que a súplica, porque o louvor revela maturidade espiritual. O coração grato não vive de resultados, vive de comunhão. Ele entende que cada respiração é um presente, que cada dia é uma oportunidade e que cada desafio é uma escola de fé. Assim, o fiel que vive em estado de gratidão atrai sobre si o favor de Deus, porque vibra na mesma frequência da luz celestial. A gratidão também purifica o olhar. Quem agradece vê oportunidades onde outros enxergam obstáculos. São Gabriel inspira essa visão. Ele abre os olhos espirituais para que o fiel perceba as pequenas manifestações de Deus em sua rotina, o alimento que chega, a pessoa que ajuda, o momento de paz entre as lutas. Reconhecer essas dádivas é o primeiro passo para receber bênçãos ainda maiores, porque o céu confia mais àquele que demonstra fidelidade nas pequenas coisas. Durante o terço milagroso, a gratidão deve ser o fio que une cada mistério. Ao invés de rezar apenas pedindo, o fiel deve rezar agradecendo. Obrigado, Senhor, porque estás comigo. Obrigado, São Gabriel, por anunciar a vitória que já começou. Essas palavras transformam a energia da oração. O que antes era súplica se torna celebração. E quando o céu percebe um coração que celebra antes de possuir, ele se apressa em cumprir suas promessas. Há também um poder oculto na gratidão que cura feridas antigas. Ela rompe o ciclo da insatisfação e liberta o coração do peso da comparação. O grato não se mede pelos outros, porque já reconhece que o que possui vem de Deus e é suficiente para o seu momento. Essa paz interior é o verdadeiro sinal da prosperidade divina, não o excesso de bens, mas a abundância de serenidade. Por isso, São Gabriel ensina: quando a gratidão se torna hábito, o milagre se torna rotina. Aquele que agradece em tudo vê o sobrenatural se manifestar nas coisas mais simples. A luz do arcanjo o envolve, e a voz divina sussurra em seu interior: porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Essa é a recompensa do coração agradecido. Viver continuamente na presença da providência divina, onde nada falta, porque tudo é graça. A cura financeira pela ordem divina. A verdadeira prosperidade não nasce do acúmulo, mas da ordem. Deus é um Deus de harmonia, e tudo o que provém dele se estabelece com equilíbrio e propósito. São Gabriel Arcanjo, o mensageiro da perfeição divina, vem recordar que a cura financeira começa quando o caos interior se transforma em paz. Não se trata apenas de ter mais, mas de colocar cada coisa em seu devido lugar diante de Deus. Quando o homem se alinha com a ordem celestial, até o que parecia perdido encontra destino. O dinheiro, o trabalho, as oportunidades, tudo começa a fluir de modo natural, porque o coração aprendeu a viver sob a direção do Altíssimo. Há pessoas que oram pedindo prosperidade, mas vivem em desordem. Suas emoções estão confusas, suas prioridades desalinhadas, suas decisões guiadas pelo medo e não pela fé. É impossível atrair a abundância divina em meio ao caos interior, porque o céu só habita onde há paz. São Gabriel vem com a trombeta da ordem, não para assustar, mas para despertar. Ele sopra sobre o coração humano e anuncia: deixa o Espírito de Deus reorganizar o teu caminho. Quando o fiel permite que essa luz toque suas intenções, tudo se reposiciona. O que era descontrole se torna disciplina. O que era desperdício se transforma em sabedoria. O que era pressa se converte em paciência. A ordem divina não é rigidez, é fluxo. Ela ensina o equilíbrio entre o dar e o receber, entre o agir e o confiar.
Muitos se perdem tentando controlar tudo, esquecendo que a prosperidade é dom, não conquista. São Gabriel conduz o fiel a compreender que a abundância vem quando há espaço para ela. Isso significa liberar o que está em excesso, seja rancor, medo ou até mesmo a resistência em mudar. Nada novo entra em um vaso cheio. Por isso, o anjo remove o que é supérfluo e restaura o essencial. Ele ensina que viver com propósito é a forma mais elevada de riqueza, porque quem tem propósito jamais vive em escassez. A cura financeira começa dentro do coração, mas se manifesta na vida prática. O fiel que se abre à orientação divina aprende a administrar com sabedoria, a agir com prudência e a confiar no tempo certo de Deus. São Gabriel inspira decisões guiadas pela luz e não pelo desespero. Ele mostra que o dinheiro não deve ser senhor, mas servo. Não deve aprisionar, mas servir a missão. Quando o homem entende isso, ele deixa de ser escravo da falta e passa a ser colaborador da providência. A ordem divina não apenas restaura o equilíbrio material, mas cura as emoções ligadas ao medo de perder. Deus é abundância, mas também é disciplina. É generoso, mas justo. É amor, mas também verdade. São Gabriel recorda que o céu abençoa onde há fidelidade. O fiel que honra seus compromissos, que trabalha com honestidade e que compartilha o que tem, caminha em comunhão com o reino. E o reino responde com providência. Cada ato de justiça é uma semente plantada no campo espiritual. E cada gesto de generosidade abre as comportas da graça. O arcanjo ensina que a prosperidade não é um destino, é um estilo de vida regido pela ordem divina. Há também a necessidade de libertar o coração da confusão. Muitos oram por prosperidade, mas carregam culpa por desejar o bem-estar. São Gabriel vem dissipar esse engano. Desejar prosperar não é pecado quando o coração está unido a Deus. A culpa bloqueia o fluxo da bênção. O anjo ensina que o pai quer ver seus filhos vivendo com dignidade, livres da ansiedade da escassez e capazes de ajudar outros com generosidade. Prosperar é testemunhar a bondade divina em ação. Durante o terço milagroso, cada mistério pode ser uma entrega de algo que precisa de ordem. Senhor, coloca ordem nas minhas finanças. Senhor, coloca ordem nas minhas emoções. Senhor, coloca ordem nos meus pensamentos. Quando o homem se entrega dessa forma, o Espírito Santo começa a agir com precisão. São Gabriel organiza o invisível, alinha caminhos, corrige desvios, inspira atitudes. O que antes era confusão torna-se clareza. O que antes era medo torna-se direção. E quando a ordem se estabelece, a abundância se manifesta. É uma lei espiritual, onde há paz, há provisão. O fiel sente o peso das preocupações se dissipando e descobre que a prosperidade não é uma corrida, mas um caminhar constante ao lado de Deus. São Gabriel sela o coração com tranquilidade e diz: tudo tem o seu tempo, e o teu tempo é agora. Assim, o homem aprende que o segredo da cura financeira está na harmonia entre fé e ação, oração e trabalho, entrega e sabedoria. Essa é a verdadeira abundância. Viver em ordem diante de Deus, sem medo, sem culpa e sem pressa. Quando o céu governa, tudo se alinha. O lar se enche de paz, o trabalho prospera, o coração descansa. E então o fiel percebe que a riqueza mais preciosa é a serenidade que nasce de saber que tudo o que é seu já foi abençoado, porque está guardado nas mãos de Deus. A intercessão do anjo nas batalhas ocultas. Existem lutas que ninguém vê. São aquelas travadas dentro da mente, nos pensamentos que tentam minar a fé.
nas dúvidas silenciosas que corroem a esperança, nas angústias que apertam o peito durante a noite. Também existem batalhas invisíveis ao redor do fiel, forças espirituais que tentam bloquear caminhos, atrasar promessas e enfraquecer a confiança. Mas o céu não deixa o homem lutar sozinho. São Gabriel Arcanjo é enviado justamente para esses combates ocultos, para enfrentar o que está além da compreensão humana e restaurar o equilíbrio entre o visível e o invisível. Ele é o mensageiro da vitória, o proclamador do triunfo de Deus sobre toda força contrária. O fiel que reza com fé precisa entender que a oração é uma arma espiritual. Cada palavra pronunciada com confiança é uma espada de luz que corta as correntes da escuridão. Quando o nome de São Gabriel é invocado, o ambiente espiritual se transforma. Sua presença traz ordem onde havia confusão, paz onde reinava o medo e clareza onde habitava a dúvida. Ele é o anjo da comunicação divina, e quando fala, as trevas se calam. Ele não apenas traz mensagens, ele as defende. Onde sua voz ressoa, o mal não pode permanecer. Há momentos em que o fiel sente um peso invisível, como se a vida estivesse travada sem motivo. São Gabriel revela que muitas vezes isso não é apenas circunstância, mas batalha espiritual. Inveja, palavras negativas, maldições, pensamentos de desânimo, tudo isso se torna campo de guerra. Mas o anjo não permite que aquele que confia no Senhor permaneça sem proteção. Ele envolve o orante em uma luz intensa, a mesma luz que anunciou a chegada do Salvador, a mesma que derrota a mentira e revela a verdade. É essa luz que desfaz os planos da escuridão e devolve ao coração a força de acreditar. Enquanto o fiel ora o terço milagroso, São Gabriel age. Ele sobe e desce entre o céu e a terra, levando pedidos, trazendo respostas, abrindo portas e fechando brechas espirituais. O que parecia estagnado começa a se mover, porque os anjos obedecem à palavra de Deus pronunciada em fé. É por isso que orar é tão poderoso. Cada mistério rezado é um decreto celestial sendo estabelecido. A voz do fiel se une à voz do anjo, e juntos proclamam a vitória de Deus sobre toda a resistência. Mas é preciso compreender que as batalhas ocultas nem sempre são externas. Às vezes a luta está dentro do coração, contra o desânimo, contra a falta de perdão, contra o orgulho que impede a entrega. São Gabriel atua também nesses lugares silenciosos da alma. Ele entra nas regiões sombrias do espírito humano, onde há feridas e medos escondidos, e traz a luz curadora de Deus. Ele fala suavemente: não temas, porque o Senhor luta contigo. E ao ouvir isso, o fiel sente o peso da alma se dissipar, como se o próprio céu respirasse junto com ele. Essas batalhas são necessárias, porque é nelas que a fé se torna maturidade. São Gabriel não vem apenas para lutar no lugar do homem, mas para ensinar a lutar ao seu lado. Ele inspira coragem, discernimento e perseverança. Ensina que a verdadeira vitória não é vencer os outros, mas vencer a si mesmo, vencer a tentação de desistir, o impulso de reclamar, a pressa de duvidar. Ele revela que, muitas vezes, o inimigo mais difícil de derrotar é o medo. E quando esse medo cai, o caminho da prosperidade se abre por completo. Durante a oração, o fiel pode sentir resistência, distrações, sono, inquietação. São sinais de que a batalha está acontecendo. Por isso, o arcanjo insiste: persevera. Cada repetição do terço é um golpe de luz contra a escuridão. Cada palavra de fé é um escudo. E quando o fiel continua, mesmo cansado, o céu honra sua perseverança. Porque a vitória espiritual não pertence aos fortes,
mas aos que permanecem. São Gabriel intercede nas batalhas ocultas, não apenas para vencer, mas para transformar. Ele transforma medo em fé, dúvida em certeza, fraqueza em força. Ele mostra que Deus não abandona seus filhos no campo de guerra, mas os cobre com sua glória. Quando o fiel confia, ele percebe que as tempestades espirituais não o destroem, apenas revelam o quanto ele está protegido. E quando o anjo proclama: "A vitória é do Senhor", tudo o que era resistência se curva diante do poder divino. Ao final, o fiel entende que as batalhas ocultas não foram castigos, mas caminhos de amadurecimento. Foram o terreno onde sua fé foi provada e fortalecida. São Gabriel, o mensageiro da luz, permanece ao seu lado mesmo depois da luta, trazendo a paz que só quem venceu em Deus pode sentir. E essa paz é o selo da vitória, a confirmação de que enquanto houver fé, nenhuma força contrária prevalecerá. Testemunho de luz, o momento da confirmação interior. Há um instante sagrado em que o coração percebe, sem necessidade de sinais exteriores, que o céu já respondeu. É um momento silencioso, mas profundo, em que o orante sente que a oração chegou ao trono de Deus e que algo mudou. Primeiro dentro, depois fora. É o que São Gabriel Arcanjo chama de testemunho de luz. O toque invisível da graça, que confirma que o milagre já começou a se manifestar. É quando o coração deixa de pedir e começa a agradecer. O fardo se torna leve, a mente se acalma e a alma reconhece que a vitória foi decretada nos céus antes mesmo de se revelar na terra. São Gabriel, o mensageiro da esperança, é o portador dessa confirmação divina. Ele não vem apenas para anunciar o que está por vir, mas também para testemunhar o cumprimento das promessas. Ele é o eco da voz de Deus dizendo ao homem: "Está feito". Quando o fiel persevera na oração, mesmo sem ver, e mantém acesa a chama da fé, o arcanjo desce para selar o que foi determinado. Ele toca o coração e infunde uma paz que não pode ser explicada, apenas sentida. Essa paz é o selo da providência. É o sinal de que o céu tomou o controle e de que nenhuma força poderá impedir o que Deus decidiu conceder. O testemunho de luz não depende de circunstâncias favoráveis. Às vezes, o exterior ainda parece confuso, os problemas continuam, as respostas não chegam. Mas por dentro algo já foi realinhado. É como se o fiel visse com os olhos do Espírito o que ainda não se concretizou no mundo físico. Essa é a fé madura, aquela que crê antes de ver, que se alegra antes de possuir, que agradece antes de receber. E é justamente nesse estado que a alma se torna um canal livre para o agir de Deus. Porque quando a confiança é plena, o milagre já começou. São Gabriel age nesse exato ponto, o ponto da transição entre a espera e o cumprimento. Ele acende uma luz no coração tão suave e ao mesmo tempo tão intensa que o fiel reconhece sem dúvida: Deus ouviu. Esse é o verdadeiro testemunho de luz, a certeza que nasce não de evidências, mas da presença. O Espírito Santo confirma dentro do orante aquilo que o arcanjo anunciou, e tudo se torna diferente. O que antes era medo se transforma em coragem. O que antes era ansiedade se torna serenidade. E o que antes era dúvida se torna convicção. A confirmação interior é a maior das respostas, porque ela liberta o homem da necessidade de controlar os resultados. Quando o coração entende que Deus já está agindo, ele descansa. E esse descanso é o terreno fértil para a abundância florescer. O arcanjo Gabriel conduz o fiel a esse estado de confiança plena, recordando as palavras do Evangelho: tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes,
e assim vos será concedido. O testemunho de luz é o cumprimento dessa promessa. É a fé transformando-se em visão espiritual. Nesse momento, o orante percebe pequenos sinais. Às vezes é uma sincronia inesperada, um gesto de amor vindo de alguém, uma oportunidade que surge do nada. Outras vezes, é apenas a sensação de leveza que o acompanha durante o dia. São Gabriel usa tudo isso para confirmar a presença divina. O fiel que aprende a reconhecer esses sinais vive em estado de gratidão constante, porque percebe que Deus fala o tempo todo, nas pessoas, nos detalhes, nas coincidências que não são acaso. Durante o terço milagroso, esse testemunho de luz costuma vir como um calor no peito, uma emoção repentina, um arrepio que não é físico, mas é espiritual. É a presença do arcanjo tocando o coração e dizendo: você foi ouvido. É a hora em que o fiel deve parar de duvidar e começar a louvar. É o momento em que o céu se revela dentro da alma e o homem entende que não há mais distância entre sua oração e a resposta. São Gabriel é o anjo da confirmação, o selo do cumprimento das promessas de Deus. Ele esteve com Maria quando o Verbo se fez carne, e agora está com cada fiel que acredita na palavra. Quando ele desce, o impossível se dobra. Quando ele fala, a fé se fortalece. Quando ele toca, a alma renasce. E é nesse renascimento interior que o fiel percebe que o verdadeiro milagre não é apenas a prosperidade que chega, mas a transformação que aconteceu dentro dele enquanto esperava. Esse testemunho de luz é a maior prova de que Deus não se esquece. Ele está presente em cada detalhe, em cada oração, em cada lágrima. O arcanjo apenas confirma o que já estava escrito nos planos divinos, que toda oração feita com fé jamais volta vazia, e que toda semente plantada em confiança um dia floresce em abundância. O coração que experimenta essa certeza jamais volta a ser o mesmo, porque aprendeu a viver não pela vista, mas pela luz. E essa luz, uma vez acesa, nunca mais se apaga. Consagração final, selando a aliança da prosperidade. Chegou o momento sagrado em que tudo o que foi dito, sentido e rezado se transforma em entrega. A consagração final não é apenas o encerramento desta oração. É o selo de uma aliança entre o céu e o coração daquele que acredita. São Gabriel Arcanjo, mensageiro do Altíssimo, está agora diante de Deus com as preces que subiram como incenso, intercedendo por cada intenção pronunciada e por aquelas que o fiel nem conseguiu colocar em palavras. É aqui que a alma se rende, reconhecendo que a prosperidade verdadeira nasce do abandono confiante nas mãos do Criador. Neste instante, imagine o arcanjo à sua frente. Ele estende as asas luminosas e segura em suas mãos uma trombeta de luz. Mas ela não soa guerra, soa bênção. É o toque do anúncio que sela a promessa. Cada som invisível dessa trombeta ecoa sobre a vida do fiel, declarando: a partir de hoje, caminhas sob o favor de Deus. Essa consagração é o pacto da confiança. É a decisão de viver não mais com medo do amanhã, mas com gratidão pelo hoje. É o momento em que o fiel entrega ao Senhor sua mente, suas finanças, seu trabalho, seus dons e suas batalhas, reconhecendo que tudo o que é colocado nas mãos de Deus se multiplica. São Gabriel, neste ato, se torna testemunha e guardião da promessa. Ele se coloca como intercessor constante para que nenhuma força contrária roube a semente plantada durante esta oração. Sua luz envolve o fiel como um escudo, selando o coração com o selo da abundância divina. Essa abundância não se mede em números, mas em paz. Porque quando o homem está em ordem com Deus, até o pouco se torna suficiente,
e o suficiente se transforma em plenitude. O arcanjo leva o fiel a compreender que prosperidade não é apenas ter, é ser grato, ser fiel, ser instrumento da bondade divina na terra. Durante esta consagração, o fiel deve pronunciar em silêncio: Senhor, tudo o que sou, tudo o que tenho e tudo o que busco pertence a Ti. Essas palavras criam uma corrente espiritual que liga o altar do céu ao altar da alma. É nesse elo invisível que o milagre se consolida. O Espírito Santo, soprado pelas asas do arcanjo, entra em cada área da vida consagrada e começa a restaurar, curar e multiplicar. O que estava disperso se reúne. O que estava bloqueado se abre. O que estava estagnado ganha movimento. A vida agora vibra na frequência da graça. Consagrar-se significa colocar-se inteiramente sob o governo do amor divino. Não é desistir da responsabilidade, mas reconhecer que o controle absoluto pertence a Deus. É dizer: conduz-me, Senhor, segundo o teu propósito. E quando o homem faz essa entrega total, o céu age com plenitude. São Gabriel, mensageiro da vontade perfeita, sela essa decisão com a mesma luz que um dia envolveu Maria em Nazaré. Ele declara que aquele que se consagra à vontade de Deus jamais caminhará em falta, porque a providência divina o acompanhará todos os dias. Essa aliança espiritual não é temporária, é eterna. Ela une o fiel ao fluxo da criação, faz com que o trabalho frutifique, que o lar se encha de paz e que a mente permaneça clara diante das escolhas. Mesmo quando vierem os desafios, a lembrança desta consagração será escudo. Porque aquele que se entregou verdadeiramente não teme o deserto, pois sabe que nele o maná cairá. A promessa de Deus não falha, e São Gabriel é o guardião dessa verdade. Agora, com o coração em silêncio, imagine-se envolto por uma luz dourada e branca que desce do alto. Ela representa a presença divina que consagra e confirma. Dentro dessa luz, ouve-se o sussurro celestial: tudo o que é meu é teu. Esse é o pacto da prosperidade espiritual. Viver em comunhão com o Criador, reconhecendo que nada falta a quem confia. É o estado em que a alma descansa, sabendo que a abundância não é destino, mas consequência da fé. São Gabriel Arcanjo, mensageiro das boas novas, sela este momento com o sinal da vitória. Ele ergue sua trombeta em direção ao céu e proclama: está consumado o propósito de Deus na vida deste filho. E o fiel, ao ouvir com o coração, responde: Amém. A palavra que encerra todas as dúvidas e abre todas as portas. Amém é o eco da fé que concorda com o céu. Amém é o selo final da consagração. E assim, sob a proteção do arcanjo Gabriel, a oração termina, mas o movimento da graça continua. Porque quem se consagra não termina uma oração, inicia uma nova vida, uma vida de ordem, abundância, confiança e paz. Uma vida guiada pela luz divina que jamais se apaga, pois foi acesa pelo próprio mensageiro de Deus. Que esta consagração seja o seu pacto diário com o céu. Que cada novo amanhecer recorde que o Senhor é o seu provedor e que São Gabriel é o guardião do seu caminho. A abundância divina o envolve agora e sempre, e a voz do arcanjo ecoa sobre a sua vida. A tua fé te salvou. Caminha na luz e prospera.